O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos a 8ª da Páscoa, a Igreja, com muita alegria, proclama sua fé,
seu amor e sua esperança no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. A igreja é o corpo místico de Cristo e por isso ela se alegra com esta solenidade de Páscoa, porque o seu Senhor está vivo. O seu esposo, Jesus Cristo, celebra com ela as bodas, as núpcias desta comunhão de amor eterno, esta comunhão que nada e ninguém podem separar. Eis o motivo do júbilo, eis o motivo da alegria da igreja. O seu Senhor está vivo, o seu Senhor ressuscitou, o seu esposo venceu a morte, venceu o pecado, venceu o império do mal. Nós, como filhos e filhas da igreja, membros do corpo místico de Cristo, somos convidados a fazer uma experiência nova desse júbilo pascal, porque pela sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus nos concedeu a salvação eterna. Jesus nos concedeu o dom de uma vida nova, para que, peregrinando neste mundo, possamos semear as sementes do seu reino, possamos testemunhar o seu reino vitorioso, este reino que vence todo o mal, este reino que vence todo o ódio, este reino que vence toda a mentira, todo o pecado. Nós cremos, irmãos, em Jesus vivo, em Jesus ressuscitado. Nós cremos. Porém, é importante que nesse tempo pascal façamos progressos novos na fé em Jesus ressuscitado. Esse progresso na fé significa uma adesão ainda maior, uma comunhão de amor ainda mais profunda com Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, nós testemunhamos quando Pedro e João, ao entrar no templo, se deparam com aquele homem paralítico, mendigo, pedir esmolas, e ali, diante do pedido de uma esmola, Pedro e João comunicam àquele pobre homem o dom da salvação. A salvação de Cristo é uma salvação integral. Não é somente salvação da dimensão espiritual, salvação da alma, mas é salvação do homem inteiro, da pessoa humana inteira. E por isso Pedro e João, porque eles estavam repletos do Espírito de Cristo vivo, de Cristo ressuscitado, comunicaram àquele homem o dom da redenção, o dom da salvação integral, e deram àquele homem a alegria da cura daquela paralisia, de modo que ele partiu pelo mundo afora, saltando, andando, louvando a Deus por sua cura miraculosa. Isso significa, irmãos e irmãs, que Jesus ressuscitado, ele faz questão de comunicar o dom da redenção que ele conquistou para nós em sua morte de cruz e gloriosa ressurreição. Ele faz questão de comunicar este dom por meio de sua esposa, por meio do corpo místico que é a igreja. Se nós nos perguntamos, como faço para encontrar-me com Jesus ressuscitado? Como faço para ter uma experiência com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado? A resposta é
participe da vida da igreja. Cultive a comunhão com a igreja, o corpo místico de Cristo, porque é o corpo místico do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. E por isso, na comunhão com a igreja, nós temos esta certeza de comungar com Cristo ressuscitado, de fazer uma experiência nova, de uma fé mais esclarecida, de uma fé mais amadurecida no Senhor ressuscitado. E temos essa graça de poder comunicar os dons do ressuscitado às pessoas com quem nós convivemos, sobretudo os pobres, os doentes, as pessoas necessitadas. Na medida em que nós cultivamos essa comunhão com o corpo místico de Cristo, com a igreja, nós também temos esta garantia. Podemos, como Pedro, como João, podemos comunicar os dons do ressuscitado. Podemos comunicar o dom da vida nova que Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. No Evangelho de hoje, nesse maravilhoso Evangelho de São Lucas, nós temos a narrativa deste encontro que os discípulos de Emaús tiveram com Jesus ressuscitado. E esse trecho, irmãos e irmãs, ele é tão maravilhoso, ele é tão precioso, que ele serviu como referência para que a igreja pudesse estruturar, pudesse organizar a celebração da Santa Missa. Por que eu digo isso? Justamente porque aqui, neste Evangelho, nós temos dois momentos preciosos. O primeiro momento é quando os discípulos de Emaús estavam a caminho, Jesus se coloca no meio deles, eles falam daquilo que havia acontecido em Jerusalém, ou seja, a morte de Cristo, e que umas mulheres disseram tê-lo visto ressuscitado e assim por diante. E depois, pouco a pouco, Jesus começa a explicar as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas, justamente para dar a eles a certeza que ele, sendo o Messias Salvador, precisava passar por tudo aquilo que ele passou: paixão, morte e gloriosa ressurreição. Depois, o segundo momento, quando eles chegam na aldeia de Emaús, Jesus celebra com eles a Eucaristia. No partir do pão, que era o nome que se dava no começo da igreja para a celebração da Eucaristia, o partir do pão, fractio panis, na fractio panis, nessa fração do pão, os olhos dos discípulos de Emaús se abriram e eles reconheceram Jesus ressuscitado. Na Santa Missa, nós temos duas mesas. A mesa da palavra, o encontro com Cristo, palavra de Deus. É a nossa comunhão com o ressuscitado, que já acontece aqui, agora, neste momento. E depois, a segunda mesa, a mesa eucarística, comunhão com o corpo e o sangue de Jesus. Nós nos nutrimos destas duas mesas, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, para que, fortalecidos na fé, para que, tendo o dom de uma vida nova, possamos sair pelo mundo afora, nesta missão bonita de testemunhar o Senhor, vivo, ressuscitado, de fazer questão que o reino de Jesus se estabeleça na vida das nossas famílias, na vida da nossa sociedade, para exorcizar, expulsar toda a força do mal, toda a força do pecado, porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa salvação. Celebremos, irmãos e irmãs, com alegria, com júbilo, a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, como comunidade de ressuscitados, igreja de ressuscitados,
Pessoas que, como os discípulos de Emaús, têm a convicção, a certeza que o Senhor ressuscitou. Sim, Cristo ressuscitou, aleluia, ressuscitou de verdade, aleluia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!